Olá amigos, chegamos ao final dessa série onde falamos sobre as 7 expressões de Jesus na cruz do Calvário. Passamos por momentos onde fomos inspirados, motivados, encorajados, confrontados. E essa última série fala sobre o momento que Jesus, depois de ter enfrentado todos os seus algozes, depois de ter enfrentado momentos duros, emocionais, espirituais, ele estava numa guerra violenta contra o reino das trevas e contra aquilo que nos prendia desde o pecado do homem. E Jesus veio então para resgatar para Deus novamente aquilo que foi perdido no momento da queda. Jesus estava na cruz do Calvário nesse momento, depois de ter passado mais de 6 horas pendurado numa cruz, em sofrimento profundo, onde ele de fato se tornou pecador pelos nossos pecados, mesmo nunca tendo pecado. Agora o Deus, 100% homem, se coloca no lugar do homem para que ele se tornasse essa maldição que viria sobre nós, que estava toda sobre ele. E Jesus, muito diferente do que aqueles que passaram pelo momento da cruz, da crucificação, aonde que no final de todo aquele sofrimento não tinham condições sequer de falar algo, sequer de expressar algo. E Jesus então dá a sua última expressão, aonde ele diz, e Lucas nos revela muito bem, Lucas capítulo 23, versículo 46 diz que Jesus em alta voz, pense, depois de um sofrimento de 6 horas, que apenas era a finalização do sofrimento na cruz, porque já vinha sofrendo de uma forma tão violenta as horas anteriores a essas 6 horas, e ele diz em alta voz, e ele diz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Jesus, ele foi um homem que sofreu uma morte incomum, e ele foi um homem que na verdade também amou, foi um homem que conheceu, e foi um homem que cumpriu pessoalmente com as Escrituras. E o que é lindo em Jesus é que nós vemos que ele morre declarando um versículo. Ele morre declarando o Salmo 31:5. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dessa forma, Jesus se torna tão pessoal para nós, porque ele veio para abrir mão da sua glória e ele veio para resgatar o homem novamente para Deus. A gente olha para esse momento e a gente pensa, é o fim, quando na verdade tudo isso era apenas um reencontro. E o que nós não podemos deixar de lembrar é que Jesus fez isso voluntariamente, ainda que ele estava sendo crucificado pelos homens, ainda que os nossos pecados estavam lá naquele dia dizendo crucifica-o, crucifica-o. Na verdade, ele se deu voluntariamente, ele se deu por amor. Ele mesmo tinha dito aos seus discípulos, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por amor àqueles que eu desejo. E o que é tremendo em tudo isso é que ao olhar para essa cena onde Jesus diz, Pai, eu te entrego o meu espírito, ele brada em alta voz. Em outras palavras, ele está dizendo, eu quero que todos saibam que na verdade esse não é o fim. Jesus, tudo o que ele queria era se reencontrar com o Pai novamente, porque toda a jornada dele nessa terra tinha a ver com o reencontro dele com o Pai. E quando nós estamos casados há 22 anos, e quando a gente se afasta por um tempo, a coisa mais gostosa é esse reencontro. É o momento onde a gente pode estar de novo. E a comunhão de Jesus, que estava com o Pai e com o Espírito Santo desde a eternidade, a coisa mais linda de tudo isso é que ele sabia que ele não fez uma entrega passiva e deixou com que, não me matem. Na verdade, ele fez uma entrega ativa, sacrificial, porque ele sabia que o que era mais importante de tudo isso era esse reencontro. Porque o reencontro entre quem a gente ama restaura a comunhão, restaura a identidade, restaura o amor. Quando Jesus entrega o seu espírito, terminando a sua missão aqui na terra, terminando a sua postura divina, mais humana, para salvar o pecador, ele estava dizendo, eu quero me reencontrar com o Pai, mas não apenas para que eu tenha essa comunhão, mas para que todos aqueles
que acreditem em mim como Filho de Deus possam se reencontrar com o Pai. Então Ele dá vida eterna. E nós recebemos então a missão completa de Jesus na cruz do Calvário, dizendo assim: vocês também um dia vão se reencontrar. Um dia nós também estamos de partida na nossa jornada espiritual, na nossa jornada terrena. Nós temos esse step by step, passo a passo que nós vamos vivendo e que culmina. E no dia em que também nós vamos dizer: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Nós vamos dizer: Senhor, eu entrego a minha vida que foi dada a mim. E esse reencontro com o Pai nos dá a garantia da vida eterna. Esse é o maior presente que nós recebemos da parte de Deus. É nós não apenas chegarmos ao céu, porque o céu não é um lugar apenas, uma esfera, mas o céu é uma pessoa. Jesus, ele estava irradiante, sabendo que mesmo todo o sacrifício dele estava o levando não apenas para um lugar, mas para uma pessoa. Ele estava voltando ao Pai, voltando a Deus. E essa é a realidade para nós que cremos no nome do Filho de Deus, que nós vamos estar com o Senhor, que nós vamos ter vida eterna, que nós temos algo que nos espera, mas é mais do que um lugar em si, mas o próprio Jesus que está nos esperando lá. E o que é incrível é que quando Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje ainda estarás comigo no paraíso, que significa o céu, Jesus estava dizendo: você estará comigo, comigo. E essa é a beleza da salvação, da vida eterna, porque vida eterna não é, como você disse, um lugar. Vida eterna é uma pessoa. Jesus é a vida eterna e Ele disse que Ele nos ligaria ao Pai e nós estaríamos com o Pai. Ele foi nos preparar lugar. A jornada nessa terra, os sofrimentos, as dores, as angústias, as tristezas, o sentimento de abandono, o sentimento de aflição, o fato de você ter que liberar perdão, porque o perdão, se não for liberado, te faz mal, então não é uma opção. E quando eu digo ter que liberar perdão, te faz bem, ao invés de quando nós retemos, nos faz um mal tremendo. E quando nós encontramos Jesus na cruz e nessa jornada, nós podemos entender que a vida eterna começa aqui, porque quando uma pessoa pensa: eu estou pensando na vida eterna, quando eu chegar no céu, quando eu estiver na eternidade, nessa eternidade então eu vou estar como os anjos, aquela coisa. Errado, começa aqui. Se alguém não desfruta de Jesus aqui, dessa intimidade aqui, dessa comunhão aqui, não entendeu o que é vida eterna. Porque na verdade o Senhor nos mostrou que o relacionamento é que nos conduz à vida eterna. Na última ceia Ele falou aos seus discípulos: essa é a vida eterna, que vocês me conheçam. Que vocês me conheçam. Então conhecer Jesus aqui na terra determina toda a nossa vida eterna. Eu lembro que o temor do Senhor foi algo cultivado no meu coração pela minha avó, que se converteu na sua juventude, e quando ela se tornou avó, ela sempre me falava: Naine, a coisa mais poderosa que alguém pode ter é a vida eterna. E como criança eu tinha uma curiosidade para saber o que era uma vida eterna. E ela explicava: quando você vai estar com Jesus para sempre. Mas vó, o que é para sempre? Pensa, são 100 anos, são 1000 anos, são 10.000 anos, até onde eu conseguia mensurar. Isso é vida eterna e você precisa estar com Jesus porque é a melhor coisa que pode existir. E esse temor do Senhor foi gerado no meu coração ao longo de todo esse tempo, por aquilo que ela me ensinou, aquilo que ela derramou no meu coração. E eu lembro da minha avó, que compunha algumas músicas na época, né? Ela cantava uma que dizia: eu queria que Jesus voltasse, Ele me levasse para morar no céu. Num abrir e fechar de olhos, Ele reunisse todos os filhos seus. Eu queria te ver lá também, numa nova terra, na Jerusalém. E todos juntos, num coral de anjos, vou cantar também. Uau, gente, então, eu lembro porque a gente cantava memórias de vó, me ensinando a palavra do Senhor. E uma das coisas mais ricas e lindas que eu, como legado, eu carrego no meu coração, no meu entendimento, é que ela disse: uma oração eu faço sempre por toda a minha vida, é que a minha família possa temer ao Senhor, porque ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo.
Ela falou, é muito mais do que você estar no pecado, é muito mais do que você cair nas garras do diabo, mas é você ter temor do Senhor, porque Ele é um Deus que ama, é um Deus que nos instrui por amor para nos levar a esse lugar chamado vida eterna. E o maior presente que Jesus fez foi quando Ele consumou na cruz do Calvário, e quando Ele disse, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando Ele retorna. Todos nós um dia vamos retornar para casa. Todos nós um dia vamos traçar o linear dessa vida para a vida eterna. E a pergunta para você é, aonde você vai entregar o seu espírito? Jesus fez isso por mim, Jesus fez isso por você, Jesus fez isso por nós, mas a escolha ainda continua sendo nossa. Em dizer sim, Jesus, eu desejo ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Não é com a religiosidade, não é apenas estar na casa de Deus fazendo o que nos é pedido, porque isso nos leva a um lugar de relacionamento, mas amar Jesus com todo o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, permitir com que o temor do Deus vivo esteja sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, para que nós possamos chegar em confiança, porque foi assim que a vida de Jesus se deu, até o fim em confiança. E é o que nós mais precisamos, é ter esse coração que se rende, esse coração que compreende, que não tem uma fé cega, que tem uma fé inteligente, mas que confia no Senhor em todo o tempo. E quando nós confiamos em Deus, existem coisas que a gente vai no meio do caminho compreendendo que nós nascemos para algo. Jesus nasceu para entregar seu espírito na cruz. Então, não foi pesado para ele isso. Quando nós entendemos que nós nascemos para nos encontrar com Deus, e isso vai ser para sempre, a vida não se torna pesada, a jornada não se torna cansativa, ainda que tenham grandes desafios na caminhada, nessa peregrinação terrena, nós sabemos o nosso destino eterno. E por sabermos o destino eterno, nós andamos em confiança. Jesus chegou no final da sua jornada em temor, fraco, ele bradou. A Bíblia diz que ele bradou, depois de todo o cansaço daquela jornada, ele bradou e ele disse, Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, estava dizendo, vamos nos reencontrar. E essa é a verdade para nós. Gente, essa Páscoa tem a ver com reavaliar como você tem vivido a sua vida, como você tem olhado para a sua família, como você tem estado na sua jornada. A avó da Naine, hoje uma senhorinha de 83 anos de idade, cheia de vigor espiritual e físico e emocional, uma mulher que ainda se posiciona. Esses dias eu recebi uma mensagem dela dizendo, Márcio, como vocês estão? Estão firmes na fé? Conta como está a igreja. Uma mulher que não olha para a jornada como um peso, ela olha para a jornada como um presente que tem lutas, batalhas, desafios. Quando passar o momento dessa jornada para outra, ela sabe que chegou a hora de se encontrar com o seu Salvador ou de reencontrar, porque nós viemos dele e para ele nós voltaremos. Eu quero encorajar você a olhar para esse tempo de Páscoa. Quem sabe é tempo de olhar para a vida como um presente de Deus e se preparar para a vida eterna. E eu quero dizer para você, o único caminho que leva ao Pai se chama Jesus Cristo, o Salvador. Se a tua vida ainda não está entregue a Ele, eu encorajo você, entregue a sua vida a Cristo Jesus. Tudo vai mudar e você não será apenas abençoado nessa terra, você terá vida eterna, que começa aqui e será para sempre. Nós queremos orar com vocês e declarar sobre a sua vida salvação, porque a salvação, o reencontro depois de tudo isso, é o maior milagre da Páscoa. Se você pode dizer que a Páscoa teve um milagre, é você ter convicção de que a sua vida terá salvação eterna. Então, vamos orar. Pai, obrigada porque o céu veio até nós. Obrigada por Jesus. Obrigada porque teve um antes e um depois.
Obrigada porque o Senhor conhece o fim desde o começo. Obrigada porque a nossa vida, ela foi atraída a esse lugar de amor, de cuidado, onde os nossos pesos são deixados, aonde toda a agonia do nosso coração, a ansiedade da alma, a preocupação do amanhã pode ser aliviada. Obrigada, Pai, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Obrigada porque Ele foi nos preparar um lugar. Obrigada, Senhor, porque Ele não desistiu. Obrigada porque Ele te amou até o fim e Ele nos ensinou a fazer da mesma forma. Pai, nós agradecemos por cada um que está assistindo nesse momento, que está sendo tocado pela Tua presença. Alguns estão retornando, outros estão olhando para a sua vida eterna no dia de hoje. E nós pedimos que o Teu amor, o Teu cuidado e a revelação da pessoa de Jesus cresça cada vez mais. Nós celebramos a Páscoa e nós agradecemos o Teu nome por Jesus em nossas vidas. Amém. Amém. Que você possa ter o milagre da Páscoa na sua vida. Deus abençoe a todos, que a gente possa se ver na Páscoa que vem, sabendo que a jornada é um presente de Deus e a eternidade é um decreto através do sangue de Jesus. Deus abençoe e feliz Páscoa. Feliz Páscoa.